Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. E como não é a minha área de expertise, né? Então eu convidei uma outra psicóloga que entende muito sobre autismo, que vai se apresentar e falar para vocês e tirar várias dúvidas que as pessoas me escreveram perguntando. Aline, te apresenta, por favor. Sou a Aline Lamoglia, psicóloga, né, como a Andrea já falou. Trabalho há muito tempo com transtornos do espectro do autismo e mais especificamente de 2014 para cá com identificação precoce. E quando falo de precoce, é precoce mesmo, é até 24 meses e isso faz toda a diferença e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aline, existe protocolo no Brasil, no caso, não é, para fazer essa avaliação no recém-nascido, se ele tem ou não autismo ou espectro autista? Muito boa essa pergunta, Andréia, porque não é propriamente um protocolo, né, uma obrigatoriedade que os profissionais da saúde têm em relação a isso, mas é uma norma técnica, é uma sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria para que os pediatras avaliem autismo até 18 meses. E veja, é até antes, né, do que o protocolo que eu estou propondo e que eu vou falar daqui a pouquinho. E essa norma técnica, ela é, como eu falei, uma sugestão, mas traz um instrumento, né, como proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria, para que os pediatras possam olhar um bebê que vai a uma consulta de rotina, né, um follow-up de acompanhamento, enfim, aquele protocolo de idas ao médico para ver se está crescendo bem, se o desenvolvimento está ok, se Que é está uma na vez por curva de mês, peso. geralmente, não é? Exatamente, né? No começo uma vez por mês, depois isso vai espaçando mais até os 18 meses, em que é possível, fazendo perguntas, que são perguntas muito simples, que são feitas pelo pediatra, a mãe, né, a pessoa que informa a família, e que ele vai conseguir fechar, né, risco de autismo em uma criança de 1 ano e meio. O que seria maravilhoso se os pediatras Soubessem o protocolo. soubessem o protocolo e fizessem essas perguntas nas consultas de rotina, né? Daí eles já encaminhariam para um especialista, se eles se acharem incapazes, vamos dizer assim, de fazer uma avaliação mais formal de autismo, encaminhar para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, para que ele pudesse fechar o diagnóstico com 18 meses. Deixa eu só te interromper, então. Sim. Se eu, por exemplo, tenho um bebê, ou até uma criança mais velha, 3, 4 anos, e eu quero saber se a minha criança tem essa questão, essa dificuldade, tem esse espectro, eu posso procurar privado, né, como privado, uma pessoa para fazer essa avaliação? Quem eu procuro? Então, seguindo o protocolo, né, o médico precisa encaminhar para um especialista avaliar. Esse especialista muitas vezes é o psicólogo do desenvolvimento, que é o meu caso, né? Mas pode ser, por exemplo, outro especialista, né, em autismo que verifique se aquela criança preenche aos critérios diagnósticos, né? Tá. Então, independente da idade, se a criança tem 3 ou 4 anos e não foi fechado esse diagnóstico ainda, mas a família é suspeita, né? E normalmente a família é suspeita porque ela percebe alguma coisa, ou porque tem outras crianças e aí por comparação elas identificam alguma coisa que não vai bem no desenvolvimento daquela criança, ou porque tem questões que a creche devolve, né? Assim, a família não levanta isso, mas a creche ou a escola que a criança está fala, olha, tem alguma questão, né, se isola, né, não brinca, não compartilha, é muito agressivo com as outras crianças, enfim. Então, esse contexto institucional também é muito importante e vai devolver isso para a família. E a família precisa levar no especialista para ter certeza. Então, eu vou aproveitar essa questão que tu trouxe e vou perguntar então para a Aline quais são os sinais que a gente tem que estar alertas, né, quando a gente tem um bebê, para poder ter esse desejo de encaminhar para uma avaliação. Quais são os sinais que a gente tem que perceber? Olha, tem algo aqui que eu preciso investigar melhor. Ótima pergunta, importantíssima, né? Bom, primeiro é contato ocular. Se a criança olha no olho do outro. E isso é muito facilmente verificável, basta que você interaja com a criança e ela precisa fazer conexão do olhar, né? Aqui em Portugal eu já ouvi muito eles falarem sintonia do olhar, que é uma expressão palavra muito bem boa, bacana, é né? verdade. Porque é preciso que a criança
olhe no olho do adulto que interage com ela com intenção de comunicar alguma coisa. É olhar com intenção. Isso é toda a diferença, né? É. Porque às vezes é um olhar vazio, tá olhando, mas não tá Exatamente, enxergando, né? exatamente. Não é esse olhar furtivo que Encontrou, passa rápido, que cruza, mas que não fixa, né? Então, esse olhar é um olhar intencional, é um olhar com vontade de saber o que aquela pessoa está comunicando para mim, né? Tá mostrando um objeto, tá falando uma palavra nova, tá mostrando um brinquedo, apontando para alguém, né? Em geral, crianças pequenininhas têm muita ligação com os cuidadores. Então, por exemplo, quando a mãe fala do pai e a criança triangula esse olhar entre mãe e pai, tá acontecendo ali uma sintonia e é assim que a criança aprende. Interessante. Então, e isso já é bem desde o início, isso não é? Desde sempre. Sim. Uma criança um bebê com horas de vida, né? Se não há nenhum problema de neurodesenvolvimento ali, conecta o olhar com o cuidador. Uma criança com horas de vida. E isso não é ensinado, né? E por isso que a gente insiste muito nessa questão de que o autismo é uma questão neurobiológica, ponto, né? Não é uma questão afetiva, não é uma questão socioemocional, não é uma questão relacional, é uma questão neurobiológica. Então a criança, ela pode até não apresentar o autismo até os 2 anos de vida, mas ela já tem. Esses sinais. E quais outros sinais? Esse é o principal, acredito. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, e se ele não estiver presente, pode ter a criança 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu preciso trabalhar a conexão do olhar para que outras aquisições venham. Né? Então, depois disso, existe o sorriso responsivo, né, que é esse sorriso que, conforme a gente anda na rua e encontra um bebê que a gente nunca viu, a gente ri para ele e ele sorri em resposta ao nosso sorriso. Esse sorriso é uma resposta socioemocional muito importante e que fala de uma saúde mental desse bebê. Ou seja, ele lê no rosto da gente aquela expressão, né? Um sorriso normalmente expressa felicidade, alegria, né? E em resposta ele sorri também. Então seria na sequência, né? O contato ocular, o sorriso responsivo, depois, um pouquinho, quando a criança é um pouquinho mais velha, a capacidade de ler a intenção do outro, né? Então, por exemplo, um bebê de 8 meses, né? Ele nem fala ainda, né? Ele tem 8 meses, mas ele é capaz de compreender por que a mãe dele tá com a cabeça baixa, com a mão na têmpora e com aquele semblante triste. Veja, ele é capaz de compreender isso.